Glória a Jesus. Livro de Mateus, capítulo 15, verso 21 e 22. Amém? Quem tem aí a palavra do Senhor, pega a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Já vamos à leitura nesta noite de quarta-feira. Nós temos aqui esse tema simbolizando as lições espirituais da mulher cananeia. Livro de Mateus, capítulo 15, verso 21 e 22. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Amém? Amém. Levanta suas mãos para os céus, fecha os teus olhos, oramos a Deus. Vamos pedir para o Senhor falar conosco, todos dando glória, glória, glória a Deus. Amado Deus, soberano e eterno Pai, nesta noite, ó Pai, venha falar conosco através da Tua palavra. Venha falar, ó Deus, na vida deste irmão, deste ouvinte, na vida de cada pessoa que está nos acompanhando, Pai, via esta transmissão nesta noite. Fala conosco, ó Pai, pelo poder da Tua palavra, o nosso Salvador. Amém? E amém, Senhor Jesus. Irmãos, nós temos aqui 4 lições para nós aprendermos através do ato de fé da mulher cananeia. E a Bíblia diz assim, aleluia. A Bíblia nos diz assim, a palavra do Senhor. Nós podemos aprender por meio deste texto sagrado algumas lições espirituais extraídas da história da mulher cananeia. A lição da determinação, da perseverança, da humildade e da fé. São pontos fundamentais na vida de quem deseja alcançar algum objetivo na sua vida. A primeira lição, número 1, a primeira lição que podemos aprender com a mulher cananeia é a sua determinação. Pessoas determinadas a vencer sabem aproveitar bem as oportunidades. Numa rara vez em que os evangelhos registram Jesus visitando um território fora da Terra Santa, a mulher cananeia soube aproveitar a visita de Jesus às regiões de Tiro e de Sidom, que está no livro de Mateus, capítulo 15, verso 21 e 22. A Bíblia nos revela assim, que quando Jesus entrara naquelas cercanias de Tiro e Sidom, logo vem atrás deles uma mulher, gritando desesperada. E a Bíblia diz que esta mulher gritava, dizendo para que o Senhor tivesse misericórdia dela, porque a sua filha estava miseravelmente endemoniada. Então vemos aqui, esta mulher que ela creu que o Senhor podia solucionar o seu problema, ela não duvidou, ela não deixou que o problema assolasse a sua fé, a sua perseverança, mas ela não desistiu, porque ela sabia que havia uma oportunidade para ela receber o seu milagre.
Irmãos, veja comigo o livro de Mateus, capítulo 9, verso 19 ao 22. Livro de Mateus, capítulo 9, o verso é 19 até o 22. 9 de Mateus, verso 19 ao 22. A Bíblia fala a respeito da mulher do fluxo de sangue. E Jesus levantou-se, levantando-se, seguiu os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei sã. E Jesus voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou curada. Então a Bíblia mostra para nós a famosa mulher do fluxo de sangue. Também mostrou muita determinação na oportunidade que teve de se encontrar com Jesus. Ao mostrar-se determinada consigo mesma, dizendo: se eu tão somente tocar na sua veste, ficarei sã. Nós vemos aqui, irmãos, duas mulheres em situações muito difíceis. A primeira, como uma menina de 12 anos, que estava na sua casa, estava endemoniada. Então veja, quando ela grita dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, entra na minha casa, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Isto é sinal de determinação, perseverança, humildade e fé, pontos fundamentais para quem deseja alcançar o objetivo da sua vitória. Então vemos aqui no livro de Mateus, capítulo 9, verso 19 ao 22. Da mesma forma, uma mulher que há 12 anos sofrera de uma hemorragia, mas quando ela percebeu que Jesus passava por ali, ela correu atrás, em busca do milagre, em busca da vitória. Então veja que quando ela toca nas vestes do Senhor, imediatamente a hemorragia é estancada, a ponto do Senhor olhar para ela e dizer: filha, tende fé, tende bom ânimo, porque através da tua fé o milagre aconteceu. Veja comigo também agora, no livro de Colossenses, capítulo 4, livro de Colossenses, capítulo 4, e o verso é o de número 5. Depois de Filipenses, vem o livro de Colossenses, capítulo 4, e o verso é o de número 5. É o milagre que nós queremos do Senhor. O que nós precisamos alcançar de Deus para que a nossa vitória seja completa? Paulo diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Amém? Olha o que Paulo nos diz: andai com sabedoria com os que estão de fora, remindo o tempo. Irmãos,
até nós, buscando uma palavra de ânimo. Quantos vão chegar até você, colocando uma situação difícil que está enfrentando, mas você vai ter para ele uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, vai fazer com que esta pessoa seja despertada na fé e não desista, não baixe a sua cabeça, não desanime, mas olhe para o autor e consumador da sua fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Paulo escreve dizendo: andai com sabedoria, remindo o tempo, ou como em outra tradução, aproveitando as oportunidades. Irmãos, há oportunidades que surgem na nossa vida e é uma vez só. Se nós não sabermos escolher a oportunidade que o Senhor nos oferece, nós podemos perder muitas bênçãos do Senhor. Segundo ponto, é uma lição de perseverança. No livro de Mateus, capítulo 15, verso 24. Livro de Mateus, capítulo 15, verso 24. Diz a Bíblia: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos lá. A primeira lição, ou melhor, a segunda lição que podemos aprender com a mulher cananeia é a sua perseverança. A perseverança é a grande virtude dos vencedores. Eu paro aqui. Aqueles que querem vencer são aqueles que não baixam a cabeça. Aqueles que querem ser vencedores, eles são determinados pela perseverança a nunca olhar, por maior que seja as dificuldades do seu caminho, a perseverança mantém o homem e a mulher confiante que para ele não existe a palavra derrota. Para ele a palavra chamada fracasso não existe. Por quê? Porque quando ele olha para Deus, ele sabe que no Senhor ele pode todas as coisas. Vamos lá. Mesmo Jesus afirmando que a prioridade da sua missão naquele momento era as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, 24. Ainda assim aquela mulher insistiu dizendo: Senhor, socorre-me. Amém? Mateus 15, 25. Vamos entender? Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Veja, quando Jesus diz àquela mulher que ela não era o alvo da sua missão, Jesus estaria desprezando ela? Jesus estaria tentando fazer ela desistir? Não. Jesus estava provando a fé daquela mulher. Mas naquele momento, ela chega aos pés de Jesus, dobra seu joelho e ela diz: Senhor, socorre-me. Aleluia. Amém? Então veja comigo, livro de Lucas, capítulo 21, verso 19. Abramos nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 21, e o verso 19. Ouvintes que estão conosco aí também, recebam aí a paz de Cristo Jesus. Livro de Lucas, capítulo 21, e o verso 19, vai nos dizer assim a palavra do Senhor:
na vossa paciência possui a vossa alma. Amém? Mas se nós voltarmos para o verso 18, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Amém? Olha o que o Senhor está dizendo: não perecerá o único fio de cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possui a vossa alma. Amém? O Senhor está mostrando para nós que na nossa paciência, o trabalhar do Senhor vai acontecer. Jesus falou a importância da perseverança. Irmão, irmã, ouvintes, o teu problema não é maior do que o nosso Deus. O nosso problema não é maior do que o Senhor. Olha o que diz Lucas 21, 19, Jesus falando a importância da perseverança, dizendo: na vossa paciência possui a vossa alma. Quando nós temos paciência, a nossa alma descansa. Quando nós se encontramos atribulados, a nossa alma fica também atribulada. Abra a Bíblia comigo no livro de Tiago, capítulo 5, verso 11. Vamos ver. Livro de Tiago, capítulo 5, verso 11. Tiago, depois de Hebreus, capítulo 5, verso 11, diz assim a palavra do Senhor: aleluia! Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim, o que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém? Sinal de paciência, oh glória, é o exemplo de Jó, irmãos. Olha bem, olha o que Tiago escreve: eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Irmãos, nós não vai ser diferente também não. Nós também sofremos e vamos sofrer ainda, estando aqui na terra, enquanto Jesus não voltar. Mas o Senhor faz nós voltar um pouquinho e olhar para o exemplo, a perseverança, a fé e o sofrimento de Jó. Você suportaria o sofrimento de Jó? Não. Nós suportaríamos o momento que Jó enfrentou? Não. Mas achamos que o nosso problema é tão quanto grande que vai nos fazer recuar. Não, não pode. O nosso problema não pode fazer nós olharmos para trás. Aí o Senhor diz: olhem para Jó, veja o que Jó enfrentou. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim, o que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Irmãos, não é brincadeira não. Perder o que Jó perdeu. Eu não estou falando do gado, dos rebanhos, da fazenda, da riqueza que ele tinha. Mais importante que isso eram os filhos. Ele tinha uma família linda. Ele tinha 2 filhos e 3 filhas. Agora veja, irmãos,
ele recebe a notícia que no momento que os filhos estão em uma festa da família, o telhado da casa cai e todos morrem. Só sobra um mensageiro para trazer notícia que seus filhos estavam mortos. Aí Tiago escreve aqui dizendo: eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Irmãos, todos os nossos irmãos do passado que sofreram a ponto de alguns passarem pelo fogo, outros ter que ser lançados em covas dos leões, outros foram queimados vivos por causa do Evangelho. Na situação de Jó, perdeu tudo que ele tinha de bens materiais, perdeu família a ponto de ficar só ele e a sua esposa. Perdeu a sua saúde, agora ele não tem mais saúde. Agora ele não tem mais uma roupa que pode ser colocada no seu corpo. Por quê? Porque não tinha mais pele. O seu corpo estava carne viva, a ponto de coçar-se com caco de telha. Mas houve um momento que a sua esposa aproxima-se dele e diz: homem, até quando retens a tua fidelidade? Amaldiçoa o teu Deus e morre logo, homem. Ele olha para a mulher e diz: mulher, como qualquer doida falas tu. Mulher, olha a fé, a paciência, a confiança dele. Ele disse: mulher, Deus não tem nos abençoado como bem? Deus não tem dado tudo para nós? Deus não tem deixado faltar nada para nós. Olha, ele já tinha perdido os filhos, já tinha perdido tudo. Aí ele diz: mulher, como uma doida falas tu. Se Deus tem nos abençoado, Deus tem dado tudo para nós, Deus também não pode tirar. Deus não pode tirar de nós o que Ele deu? Ele pode. Ele deu, Ele tira. Ele faz, Ele não faz. Ele prova, Ele não prova. Irmãos, na mão de Deus está a vida. Nas mãos de Deus está a morte. Nas mãos de Deus está a riqueza. Nas mãos de Deus também está a permissão da miséria. Deus está no controle de tudo. Basta nós entendermos que a vontade do Senhor precisa ser realizada na vida de cada um de nós. Bate palma e adora o Senhor. Para nós terminarmos o verso 11 do capítulo 5 de Tiago, finalmente, a Bíblia diz assim: ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Presta atenção. Deus permitiu ele perder filhos, riqueza, perder tudo, a saúde. Mas no fim, o que Deus fez? Deus restaurou os filhos de Jó. Deus deu outros filhos para Jó. E a Bíblia diz que na terra não havia homens e mulheres tão lindos, tão bonitos como os filhos de Jó. Aí a Bíblia diz que Deus quadruplicou o rebanho de camelos, o rebanho de ovelhas, os rebanhos que ele havia perdido. Deus deu tudo 2, 3, 4 vezes a mais o que Jó perdeu. Irmãos, às vezes nós perdemos algo no dia de hoje e choramos amargamente porque perdemos, mas ali na frente Deus vai fazer nós entender
Ali na frente, nós vamos ver que tudo que Deus está fazendo, tudo está no controle das suas mãos. Irmãos e irmãs, levantai as vossas cabeças, olhai para o alto, de onde vem a vossa redenção. Você não está sozinho, você não está sozinha nesta peleja, porque o Senhor dos exércitos está com você. Bate palma e adora o Senhor. Aleluia! Pode adorar o Senhor. O apóstolo Tiago destacou a perseverança na vida dos vitoriosos, dizendo: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram, ou os que sofrem, ou como em outra tradução, eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Os que perseveram firmes, eles são semelhantes à figueira que está bem enraizada, a figueira que não se encontra defeito nela, porque ela está enraizada, está cheia de saúde, então ela está pronta para resistir à tempestade. Os ventos que sopram, ela resiste. A tempestade que vem, ela resiste. Assim que o Senhor quer você, assim que o Senhor quer nós, assim que o Senhor olha para nós e tem prazer de apontar o dedo ou a mão para nós e dizer que somos bem-aventurados, porque nós não desistimos, nós temos perseverança, temos confiança e não estamos diante do Senhor simplesmente por estar. Estamos diante de Deus porque cremos, confiamos que foi o Senhor que nos escolheu um dia, confiamos que um dia Deus nos chamou, e um dia Deus nos escolheu, não para sermos envergonhados, mas sim para sermos exaltados, para que o nome dele seja glorificado para todo sempre. Amém? Bate palma e glorifica o nome dele. A terceira lição é a lição da humildade. Você que tem a Bíblia Sagrada, abrem comigo no livro de Mateus 15, 26 ao 27. Mateus 15, verso 26 e 27. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí o Senhor não suportou da forma que esta mulher responde o Senhor. Vamos ver? Lembram lá no começo? O Senhor disse que a sua missão, ela não fazia parte da sua missão, ela não fazia parte do projeto do Senhor. O Senhor dizendo: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas à casa de Israel. Em outras palavras, não foi para você. Perfeito? Lembramos que o Senhor não estava desprezando esta mulher, não. Lembramos que o Senhor estava provando a fé desta mulher, para ver até onde ia a fé dela. Agora vamos lá. Lição da humildade. A terceira lição que podemos aprender com a mulher cananeia é a sua humildade. As pessoas que estão dispostas a se humilharem,
na presença do Senhor, estarão dando um grande passo para obter a vitória. Mesmo Jesus insistindo que a sua missão naquele momento era alimentar os filhos de Israel e não os cachorrinhos, povos cananeus e pagões, a mulher cananeia se humilhou dizendo: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Mateus 15, 26 e 27. Irmãos, é difícil quando alguém se comporta com o comportamento da humildade. Este alguém não ser alcançado por coisas grandes. Ser humilde não é vestir-se de roupas simples. Ser humilde é um comportamento de alguém que estás aquebrantado. Ele se aquebranta, ele se humilha, ele reconhece que ele não é nada sem a presença do Todo-Poderoso. Aquele que se humilha diante de Deus, irmão e irmã, Deus jamais vai virar as costas para ele. Ele jamais vai ficar sem resposta. Ele jamais será envergonhado, porque ele não permite que a exaltação, que a grandeza habite na sua vida. Ele é humilde. Ele tomou posse do espírito da humildade. E aquele que se humilha, ele sabe sofrer. Aquele que se humilha, ele não gosta quando alguém quer fazer comparações com ele, ou quando alguém fala que ele é grande, que ele não gosta. Aquele que é humilde, ele sabe que quando ele se coloca nos pés do Senhor, ele chora, ele derrama lágrimas. Só que tem um porém: ao se levantar, ele se levanta forte. Ao se levantar, ele se levanta confiante. Glória a Deus. Por maior que seja o deserto que ele estava atravessando, pela fé ele crê que ele já venceu o deserto. Ele já venceu a tribulação. Ele já venceu a tempestade. Porque ao se levantar da presença do Todo-Poderoso, ele se levantou com fé, com graça, fortalecido. Ele não quer olhar para trás, ele quer levantar a cabeça, ele quer caminhar, ele quer marchar, ele quer olhar para a frente, porque ele sabe que a sua vitória está ali na frente, e ele sabe que a sua lágrima diante do Senhor não foi em vão. Ele sabe que o seu gemido diante de Deus não foi em vão, aleluia. Então ele não crê em derrota, mas ele crê em perseverança. Ele crê que na vida dele existe um Deus que ali atrás venceu a morte, venceu o inferno, depois subiu ao céu e está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Quem bate palma e adora o nome dele. Amém, Jesus. Quem está feliz com o Senhor, diga glória a Deus. No livro de Lucas, capítulo 18, verso 14. Vamos à palavra do Senhor. Você vai ver a força que Deus vai te dar hoje. Capítulo 18, verso 14. Se você está ligado no trono, se você está ligado na graça de Deus, você vai ver. Deus vai fazer de você forte hoje.
Lucas capítulo 18, verso 14. Presta atenção, a parábola do fariseu e o publicano. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Mas eu quero voltar um pouquinho para você entender. Verso 9, vamos lá. E disse também esta parábola uns com que ficavam em si mesmo crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo que possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aqui vemos 2 orações. Uma de alguém que se achava grandão, uma de alguém que estava em pé, dizendo: Senhor, ó Deus, graça te dou, não sou como os demais homens. Os demais são roubadores, são injustos, são adúlteros, e nem sou como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o meu dízimo de tudo que possuo. Senhor, olha eu sou diferente. Mas a oração desse não trouxe resultado nenhum para a vida dele. Esta foi uma oração de alguém exaltado. Mas a Bíblia diz que o publicano nem queria, não tinha nem coragem de olhar para o alto. De cabeça baixa dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu sou falho, eu sou errante. E a Bíblia diz que este desceu justificado, agraciado, mas o outro fariseu não. Então veja o que a palavra do Senhor, ela nos ensina. Amém? Jesus disse que qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Abre tua Bíblia comigo no livro de Tiago, capítulo 4, verso de número 10. Livro de Tiago, capítulo 4, depois de Hebreus. Tiago, capítulo 4, verso 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Quem está me ouvindo? Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, há poucos dias aconteceu algo comigo que eu aprendi algo muito importante com Deus quando a gente
mantém o nível de humildade e procura não querer ser mais que os outros naquilo que a gente faz. Amém? Aquilo que você apresenta, por mais que você saiba que é algo de qualidade, mas não devemos desprezar aqueles que também fazem. Por quê? Porque quando somos humildes, a resposta do Senhor, ela vem. E ela vem para aqueles que se humilham. O apóstolo Tiago também destacou a importância da humildade, dizendo: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O quinto ponto, melhor, o quarto ponto, a lição da fé. Abre a tua Bíblia comigo, no livro de Mateus, capítulo 15, verso 28. Diz assim: então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, sua filha ficou liberta. Ficou livre, ficou curada. A quarta lição que podemos aprender com a mulher cananeia é a sua grande fé. As pessoas vencedoras precisam acreditar até o fim. Mesmo Jesus colocando algumas objeções para testar a sua fé. Lembra ali atrás que eu dizia que o Senhor estava testando a fé daquela mulher? E aqui a Bíblia fala que Jesus testava a sua fé. Aquela mulher continuou acreditando nas misericórdias do Senhor. Por fim, Jesus se rendeu. A grande fé demonstrada pela mulher cananeia. Irmãos, já pensou? Jesus se render. A fé do homem e da mulher que se prostra diante dele é algo muito grande. Para o Senhor se render alguém que se prostra diante dele com fé, imagina a fé desta mulher. Então veja comigo, a grande fé demonstrada pela mulher cananeia, e a ordenou a sua vitória, dizendo: ó mulher, grande és a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. Mateus 15, 28. No livro de Marcos, capítulo 9, verso 23. Livro de Marcos, temos alguns 3, 4 versículos e capítulos para nós terminar. Livro de Marcos, capítulo 9, verso 23. Marcos 9, 23. Vemos o que diz a palavra do Criador. Marcos 9, 23. Diz assim: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Se tu pode crer, tudo será possível àquele que crê. O Senhor deixando bem claro que não há nada que não possamos alcançar se nós cremos. No livro de Gálatas, capítulo 3, verso 9. Livro de Gálatas,
depois de 1º e 2º aos Coríntios, Gálatas capítulo 3, verso 9. 3 de Gálatas, verso 9. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Amém? Olha o que Jesus aponta para aqueles que são da fé. Abraão foi o grande patriarca, um homem que passou por muitos processos na caminhada, um homem que nunca desistiu pelo deserto por onde passou, um homem que sempre creu na palavra que um dia Deus falara com ele. Ele nunca duvidou. Glória. Amém? Livro de Gálatas, capítulo 3, verso 9. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Amém? A fé é o firme fundamento. Veja comigo, o apóstolo Paulo escreve: os que são da fé são benditos como o crente Abraão, por causa da sua grande fé demonstrada à mulher cananeia, foi abençoada como se fosse uma verdadeira filha de Abraão. Do livro de Mateus, capítulo 3, verso 9. Livro de Mateus, capítulo 3, verso 9. E não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Olha que lindo. Glória. Aleluia. Agora veja comigo, livro de Gálatas, capítulo 3, verso 7. Estamos terminando, tá? Livro de Gálatas, capítulo 3, verso 7. Aleluia! Gálatas, capítulo 3, verso 7, diz assim: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Glória a Deus! É uma honra, é um prazer. Aleluia! A conclusão final. Com determinação e perseverança, humildade e fé, podemos alcançar nossos objetivos. Algumas pessoas não conseguem os seus objetivos porque desistem facilmente. A mulher cananeia não pensou em desistir. Em nenhum momento, portanto, nunca desista dos teus sonhos. Quais são os teus sonhos? Quais são os teus projetos? Repito para você entender, presta bem atenção. Com a determinação, com a perseverança, com a humildade e com a fé, podemos alcançar nossos objetivos. Uma pessoa determinada, uma pessoa perseverante, uma pessoa humilde e uma pessoa que tem fé, ele não desiste. Ele não quer voltar atrás. Ele não quer parar. Uma pessoa que almeja coisas grandes na sua vida,
ele pensa grande. E o seu pensamento, muitos não sabem. Que aqui também cabe algo muito importante, que é a vigilância. O diabo vai trabalhar em cima daquilo que você abre a boca e fala. Você almeja algo grande, começa a abrir a boca e falar para os outros, você nunca vai conseguir. Porque o diabo vai trabalhar em cima para você nunca alcançar. Então vemos, podemos alcançar nossos objetivos, podemos, Deus estando na nossa frente. Glória a Deus. Algumas pessoas não conseguem alcançar seus objetivos, por quê? Primeiro ponto, desistem facilmente. E é algo que eu presto muita atenção nas orações, nas campanhas que nós costumamos fazer. Na hora que queremos fazer uma campanha por um sonho, por um objetivo, por uma conquista, eu quero fazer a campanha, mas na campanha vem adversidade, na campanha surge desânimo, na campanha surgem ataques. Pronto, desistimos do sonho, desistimos do objetivo. Por quê? Porque tem um preço a pagar para alcançar. E nós não queremos pagar o preço. Irmãos, quem sofre pela conquista, pela vitória, ele sabe dar valor na conquista, ele sabe dar valor na vitória. Mas quem consegue fácil, ele não dá valor. Ele não dá valor. E aquele que paga o preço e alcança a vitória, alcança seu objetivo, aí muitos olham para ele e dizem como ele alcançou, como ele chegou lá. Então, irmãos, às vezes alguém olha para você e vê você em uma posição, ele não sabe como você chegou até aquela posição. E às vezes muitos se levantam sem saber o preço que foi pago para chegar até aqui. Amém? E amém. Que o Espírito de Deus continue falando ao seu coração. Amém? A mulher cananeia não pensou em desistir em nenhum momento. Portanto, nunca desista dos teus sonhos. Amém? Amados e queridos irmãos, recebam aí a confirmação da palavra de Deus para a tua vida. Não desista jamais dos teus sonhos. Não desista jamais de estar na presença do Senhor. Enquanto estiver na presença do Senhor, enquanto for perseverante, enquanto for humilde, enquanto crer no poder do Criador, nós sempre estaremos de pé lutando, marchando, caminhando, porque sabemos que vamos atravessar o deserto e depois do deserto virá a nossa grande vitória. Bate palma e adora o Senhor. Que o Espírito de Deus continue falando em cada coração. Irmãos que estiveram conosco, nos acompanhando, Deus abençoe. Fiquem na paz de Cristo e que o Espírito de Deus continue falando em cada coração. E a igreja glorifica a Deus, batendo palma e adorando o nome do Senhor. Amém, Jesus. Quem crê na tua vitória, diga glória a Deus.
Quem crê no teu milagre, diga aleluia. Irmãos, eu quero entregar este